Olá, Noite. boa noite, Ingrid, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá Então vamos bom. começar nosso bate-papo, né? Vamos. Você tá me ouvindo direitinho? Tô sim. Então, tá bom. Então, gente, vamos começar. Para quem não me conhece, está vindo pelo Instagram da doutora. Eu sou Ingrid Aleixo, sou mãe da Yasmin, de 6 anos, e do Pedro, de 8 meses. E com essa pandemia, as coisas têm se complicado um pouco aqui, Yasmin trancada. Pedro nem tanto, porque é um bebê, então você consegue manter na rotina. Uhum. Mas com Yasmin literalmente trancada, a gente mora em apartamento, e aí ela não sai para lugar nenhum. E como eu falei num vídeo que eu soltei ontem, ela meio que surtou essa semana, disse que não estava aguentando mais. Ela deu uma crise de riso e em seguida ela começou a chorar, do nada. Entendi. E aí a gente ficou bem preocupada aqui em casa e sentou para conversar com ela. E ela falou que não estava aguentando mais, que ela queria sair, que ela queria voltar para a escola, que ela queria brincar, ver os amigos. E é isso aí meio que corta o coração de uma mãe, né? Com certeza. E ela começou numa fase de desafiar a gente mesmo aqui em casa. Então, Entendi. tipo, tá na hora do banho. Ah, mas eu só vou tomar banho se você deixar eu jogar. Eu só vou tomar banho se você deixar eu fazer isso. Meio que desafiando mesmo para medir força. Entendi. E Isso aí começou fica. agora nessa época de quarentena, Ingrid? Ou já vinha acontecendo antes? Não, Yasmin tem uma personalidade muito forte, desde Eu acho que pequena, antes que da gente ela. começar a falar, será que o pessoal me conhece? Será que é bom eu me apresentar? Isso, Né? Que ótimo. daí a gente começa a falar que às vezes o pessoal também da sua página não me Isso, conhece. exatamente. E aí a gente Fica à começa a vontade. aprofundar, pode ser? Sim, sim, com certeza, fica à vontade. Combinado. Então tá, gente, eu sou Maísa, eu sou psiquiatra e eu atendo no meu consultório, que é aqui em Presidente Prudente. Agora, na verdade, com a telemedicina, atendo para o Brasil inteiro. Mas eu atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos. Então, atendo todas as idades, tenho uma boa experiência aí com crianças. E a Ingrid comentou comigo dessas questões que ela vinha passando, para a gente conversar um pouco sobre esse lidar, esse cuidado, né? As medidas não farmacológicas para intervir com crianças que têm comportamentos difíceis, né? Isso. E aí você É, vinha falando. como eu falei, eu com certeza não sou a única que está passando por isso. Tenho certeza que várias outras mães e famílias estão passando por isso também. E aí eu queria compartilhar isso com os seguidores, porque está sendo bem complicado. Como eu falei, ela já tem uma personalidade muito forte. E Uhum, ela é daquela que ela sabe o que ela quer e ela vai ali até ela conseguir. Então, muitas uhum, vezes ela vence pelo cansaço. entendi. E é isso que a gente tem que saber lidar. E eu confesso que com toda essa loucura que a gente está, impossível a gente não perder as estribeiras, a gente não perder a paciência, a gente não dar um grito de vez em quando, né? Mas tem que se controlar e tem que saber como lidar com a situação, porque a gente não tem. A mãe tem o preparo do dia a dia, mas não tem o preparo profissional, né? É importante saber o lidar, né? Como agir de fato. Não pode ser só instintivo. Eu ajo conforme as minhas emoções do momento. Por exemplo, tô com raiva, vou lá e solto um grito ou dou um tapa na criança. Tudo tem que ser muito bem calculado ao lidar com uma criança. Isso que você falou do período de quarentena, bom, como eu atendo todas as idades no meu consultório, isso fica bem claro. Então, eu atendo crianças e eu atendo mães. E eu diria que 80, 90% dos meus pacientes nesse período teve uma piora do quadro clínico geral. Então, pacientes que eu já estava para dar alta, tivemos que aumentar a medicação ou permanecer com a medicação por mais tempo. Pacientes que eu já ia diminuir o remédio, tivemos que aumentar de novo. Pacientes que vinham bem há muito tempo, recaíram em seus sintomas. Então, isso está acontecendo não só com as crianças, com os adultos também. E é claro Sim. que se os adultos não estão bem,
isso vai refletir nas crianças. Aí, por que eu te perguntei até, Ingrid, se isso já acontecia antes? Você falou que ela tem uma personalidade mais difícil. Porque o que eu noto nessa pandemia é que, na verdade, às vezes já estava aí, ela já tinha um comportamentozinho ali, talvez um pouco mais colérico, um pouco mais raivoso. E o que acontece é que agora, com a questão do isolamento social, tudo isso ganhou uma lente de aumento. Então, uma ansiedade que antes era uma ansiedade ok, que daí eu conseguia extravasar isso, por exemplo, brincando com os amiguinhos, ou passeando ao shopping, fazendo passeios no parque, enfim. Agora eu não tenho mais como extravasar essa ansiedade, né? A não ser que os pais já estejam muito bem treinados em como lidar com isso em casa. E aí acaba que essa ansiedade ou esse comportamento desafiador ganha uma lente de aumento e ele se amplifica, fica maior. Você notou isso? Sim, ela é como eu falei, ela já tem uma personalidade forte, mas eu acho que o fato dela, ela tá trancada em casa, então ela não tem muita opção do que fazer. A gente meio que inventa coisa, aí querendo ou não, recorre para televisão e tal. E a gente tem percebido que ela está descontando na comida. Ela está comendo além do normal, do que ela comia. Né? E aí, tanto que eu falei aqui com minha mãe e meu marido, vamos pôr uma fruteira cheia, porque pelo menos não complica tanto a situação. Né? Ela vai, sente fome, ela vai, pega uma maçã, ela pega uma banana, mas ela come o tempo todo. Entendi. E a gente percebe que isso é ansiedade. Ela come para ter alguma coisa para fazer. Entendi. Aí que tá. Como ela tá tendo. Você falou que a idade dela é qual? 6. Vai fazer 7 em novembro. 6 anos, 7. Então ela já vai para a escola. Isso. E ela tá tendo aula online agora. Tá. Agora tá de férias esse período, mas já vai recomeçar. Certo. E o restante do período do dia, assim, o que vocês fazem de rotina em casa? Ela dorme tarde, mudou completamente a rotina. A gente fica acordado até mais tarde. Ela, por ser maiorzinha do que Pedro, vai junto, não quer dormir. Aí dorme até mais tarde. Quando acorda, às vezes a gente inventa alguma coisa para brincar, almoça e tal. Mas, querendo ou não, ela gosta muito de TV. Né? A gente mora em apartamento, o prédio não tem nada de lazer, e aí ela fica muito trancada. Fora da pandemia, a gente ia para parque, a gente ia no shopping, aqui tem o lago que a gente levava ela para fazer piquenique, passear e tal. Mas com essa pandemia, a gente fica completamente limitado. Confesso que eu tenho estado também um pouco ausente, porque Pedro demanda muita atenção por ser bebê, né? Sim. Quer colo, e aí chora, e aí tem horário de comer, tem horário de dormir. Então, querendo ou não, eu tenho estado em falta com ela. Entendi. Eu acho que isso também pesa muito. Com certeza. Né? E assim, uma coisa que a gente precisa já no seu discurso que me chama a atenção é a questão da tela. Então, a televisão em excesso, na verdade, televisão para uma criança de 6, 7 anos, eu, na verdade, TV, tablet, celular, nos dias de hoje, eu sou muito contra, assim. Na verdade, eu sempre oriento os meus pacientes a reduzir ao máximo, de preferência, retirar. Sim. Porque o que acontece? É uma quantidade de estímulos prazerosos que eles têm ali que a realidade não contempla. Exatamente. Então, assim, filmes, desenhos, séries interessantíssimos que fixam o olhar da criança. Você vê ali, a criança fica hipnotizada. Qualquer pessoa olhando de fora, aquele ser hipnotizado, fala, gente, isso não é normal. Isso não é normal. E não é mesmo. Esse tipo de programação, existem programações e programações, mas eu diria que a maioria hoje em dia disponível, que o pessoal mais assiste, é bem danoso para o cérebro. Então, age no mesmo lugar que a gente fala das drogas, que é o sistema de recompensa. Então, libera ali um monte de dopamina, que é uma substância que dá prazer no cérebro. A criança fica ali vidrada e ela não quer sair dali, ela quer consumir aquilo cada vez mais.
E aí, Exatamente. se os pais não têm essa noção e permitem isso, o estrago tá feito. Porque daí ela vai olhar para a realidade dela e ela não vai conseguir, por exemplo, ter uma imaginação para criar uma brincadeira que seja entusiasmante ou para pegar um livro. Imagina, ela vai pegar um livro e vai falar: meu Deus, que coisa sem graça, né? Que figuras mais sem vida. Ela vai olhar para o livro e vai falar: meu Deus, realmente é só um livrinho. O que eu quero com isso aqui? E perde o interesse por fazer outras coisas por causa da TV, às vezes. Né? Ela, tipo, você chama ela para fazer alguma coisa, não, tô vendo isso aqui. Inclusive, ela assistia aquela novelinha das Chiquititas, pegava os trechos assim, e aí a gente conversou e bloqueou, porque ela começou a imitar as personagens. Uhum. Ela começou a falar como as personagens. Tem uma personagem, inclusive, que ela é bem desafiadora mesmo, ela é bem mal criada, mal educada. Sim. E daí ela começou a imitar. E aí eu falei, não tá dando certo, a gente já cortou. Sim, e aí você conteúdo. percebe que o comportamento da criança já muda a partir do momento que você muda e corta o que você acha que tá errado. Sim, sim. Tela, Netflix, televisão. Criança precisa estar cara a cara com a realidade, com as coisas reais, com coisas concretas, não com uma realidade virtual. Porque senão, imagina só, se isso já é danoso, coloque-se no lugar. Você, um dia que fica um dia inteiro assistindo o Netflix, chega no final do dia, você não tá assim, meu Deus, eu fiquei o dia inteiro ali, o que aconteceu? É entender o seguinte: existem coisas na nossa realidade que parecem ser boas, que elas trazem momentaneamente uma sensação boa. Mas se você for olhar entre bem e mal, aquilo ali não é bem. Não é um bem em si. A gente tem que saber diferenciar o que faz bem e o que faz mal. E os pais têm que ser a referência disso para o filho. Né? Pensando em crianças desafiadoras, o principal papel aí dos pais na educação dos filhos é portar-se como uma figura de autoridade. Né? Então, o que representa essa figura de autoridade, Ingrid? Não é ser autoritária, tá? É bem diferente. Não é ficar gritando, falando, vai tomar banho, gritando com o seu filho, repreendendo a todo momento. Não, não é isso. Uma figura de autoridade é uma figura que ela funciona como aquilo que a criança olha, a figura que a criança olha e fala: é isso aqui que eu quero me tornar. Essa figura aqui eu respeito. Nessa figura eu posso confiar. E como que uma criança percebe que a mãe, que o pai, né, ou seja, a pessoa responsável pela criação, como que a criança percebe que ela é uma figura de autoridade? Então, primeiro, o pai e a mãe têm que passar segurança. Olha aqui, eu sei o que é melhor para você. E ficar assistindo série dessa forma não é legal, tá? Então, isso é certo, isso não é. Num tom de voz, o tom de voz é importantíssimo. Então, não é gritando, não é, ai, filhinho, mas não pode. Não, você tem que ter maturidade. A criança precisa, eu falo que precisa existir um abismo entre a criança e o pai. Um abismo não no sentido de distanciamento, mas ela precisa olhar para você e falar: nossa, eu preciso melhorar muito para chegar onde ela está. Entender quem está no controle, né? Exatamente, exatamente. Entender, nossa, e é um controle que não é um controle que ela vai sentir assim: a mamãe, eu que mando aqui porque eu mando e pronto, porque eu sou mais velho. Não. Existe na criança uma tendência, uma vontade intrínseca de obedecer. O que acontece é que os pais não conseguem assumir essa postura de autoridade corretamente. E aí a criança fala: mas eu vou obedecer essa pessoa aí por quê? Por quê? Né? Essa pessoa não está sendo digna de autoridade. Aqui sempre foi, meu marido sempre foi mais ruim, mais assim, teve mais postura em relação a ela, e eu sempre fui mais mole.
E aí, quando eu falei para ela que eu precisava mudar isso, para que ela pudesse entender que eu sou a mãe dela e que ela precisava me respeitar, ela começou a medir força comigo, Uhum. para ver até onde Provavelmente eu porque ela ia. já não te via mais como essa figura, mas é possível Exatamente, reconquistar esse lugar, né? exatamente. Mas você acha que, por exemplo, isso acabou, a relação entre vocês acabou se tornando muito permissiva? É isso? Eu sempre fui muito permissiva. Ah, mas eu não vou brigar com ela. Assim, quando eu tive Yasmin, eu tinha 26 anos. Uhum. Então, eu não tinha noção nenhuma do que era ser mãe. Na verdade, acho que mãe nenhuma, quando é mãe de primeira viagem, sabe como se comportar. Uhum. E aí, para mim, eu tinha que fazer as coisas para agradar, sabe? Nunca tive muito pulso com ela. Meu marido sempre foi muito mais. Tanto que, ou até hoje, basta ele olhar para ela, ela já Uhum. para. Mas comigo não, eu preciso falar várias vezes. E Entendi. aí eu tenho tentado mudar isso porque eu percebi que eu estou prejudicando ela, ao invés de ajudar. Exatamente. Entendeu? A criança Então, eu ela estou não prejudicando que precisa. eu vou criar uma adulta, ela vai se tornar uma adulta sem parâmetro, sem norte nenhum, porque ela não teve uma referência do que é mãe, do que é uma pessoa de autoridade, entendeu? Ela não consegue. Como é que eu devo me comportar? O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei, porque eu não tive referência, entendeu? Perfeito, perfeito. Você falou uma palavra importante, né? Eu queria agradar ela. Uma criança ela não precisa ser agradada, ela precisa ser orientada. Então, outro fator Exatamente. importantíssimo para você se compor como uma figura de autoridade é a criança precisa olhar para você e perceber que você sabe passar a orientação correta. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado, né? E você coloca isso para a criança, né? Ah, mas ela fez errado. Ah, mas é só uma criancinha. Não. Todo ser humano tem uma tendência intrínseca, inclusive uma criancinha tem uma tendência intrínseca a cometer maldadezinhas. E aí, se você não orienta que isso é errado, se ela não percebe que em você existe uma referência da verdade, ou seja, daquilo que corresponde ao que é correto, o que mostra o que não é, que separa o joio do trigo, que separa o bem do mal, ela vai olhar para você e ver uma figura que dá carinho, que passa a mão na cabeça. E aí, justamente, começa a não te ver como essa figura de autoridade, né? Então, por Exatamente. exemplo, a questão da TV é importante. E eu entendo, Ingrid, que às vezes, assim, a gente não foi criado numa época que tinha isso tudo de tecnologia. É. Então, a gente não... Celular com cobrinha foi, sei lá, imagina. E aí, hoje em E as dia... crianças hoje já pegam e já sabem mexer mais do que a gente no celular. Exato, e não deveriam. E não deveriam, né? Eu lembro uma vez num evento que eu tava, que tinha uma criancinha que a mãe. E aí o que acontece? Que é um grande problema, que foi inclusive nesse evento. A criancinha tava. Acho que tava com fome ou com sono, querendo ir embora. E a mãe precisava fazer alguma outra coisa ali no evento, não queria ir embora. E foi lá e deu o celular para a criancinha. Toma, fica aqui. A criancinha pegou o celular, ela deu uma vidrada por um tempo, de repente ela olhou para a mãe, porque o que ela queria era a mãe, e ela tacou o celular no chão, uma criancinha andando, assim, começando a andar, 1 ano e pouquinho. Tacou e começou a fazer uma atitude teatral, assim, sabe? Eu falei, e tipo, teatral mesmo. Eu falei, gente do céu, o que esse celular não faz? E as mães utilizam muito essa técnica hoje em dia, porque eu dou aqui o celular pro meu filho, ou eu ligo aqui no Netflix e eu vou levar minha vida. Eu vou fazer o que eu preciso fazer o que fazer. eu quero. Exatamente. E é um grande erro. Minha mãe Né? fala que as mães hoje fazem isso. Eu vou dar o celular ali, a televisão que for, para me ver livre, e aí eu faço o que eu quero. Isso. Não é? E é um grande erro, porque daí justamente as crianças, aquilo não é um bem, aquilo não faz bem, né? Então você está dando para ela uma coisa que na verdade vai fazer um efeito contrário do que você espera nela, né? Que seria algo bom. Ela só vai ficar ali vidrada, hipnotizada.
Isso não é E nada a gente tem produtivo. percebido isso. Pedro tem 8 meses, né? E aí Yasmin fica assistindo, às vezes ele tá no bercinho na sala e ele fica ali, ó, e como se estivesse hipnotizado. E Sim. aí essa semana minha mãe colocou alguma coisa que ela assiste e ele começou a chorar. Começou a chorar, chorar, chorar. Aí minha mãe falou assim: eu vou fazer um teste para ver se é o que eu tô pensando. E daí ela mudou pro desenho. Quando ela mudou pro desenho, ele parou e Sim. ficou vidrado no desenho. Ou seja, ele já sabe que na TV passa alguma coisa interessante para ele. E quando ela colocou o que não era, ele chorou para conseguir. Sim, tá vendo? E Então, aí, uma criança de 8 meses. exato, então ela foi frustrada, né? Ele foi frustrado e ele teve a sua frustração atendida, né? Porque, poxa, se eu não faço isso aqui, ele vai continuar chorando. Só que a gente tem que entender que a nossa realidade, o nosso dia a dia, a realidade concreta, não proporciona essa gama de prazer que esses dispositivos proporcionam. E aí eles vão se tornando crianças intolerantes à frustração, crianças que não conseguem tirar prazer ou serem felizes, né? Quantas crianças eu atendo francamente deprimidas? Crianças com pensamento de morte. Isso não existia na nossa época. Mas eu boto, e já tem alguns estudos chegando, né? Claro que tudo isso ainda é muito recente, mas a influência do celular e da televisão nisso. É verdade. Isso é bastante sério mesmo. Então, desde muito novinho, seu filho tem que idade? 8 meses. 8 meses. Então, 8 meses já sendo, né, inundado por ondas de prazer que não condizem com a realidade. Então, assim, a minha recomendação enquanto médica é zero. Zero de celular, zero de tela. Mas A assim, criança agora vai aprendendo a fazer coisas. Você digita no YouTube o que tem de circuito para você fazer em casa para criança, o que tem de atividades pedagógicas para você fazer com as crianças em casa, jogos interativos. A questão toma mais tempo. sim, não, é verdade. Agora sim, a questão é como a gente lidar com essa situação. Porque assim, ela já está numa fase que ela assiste mesmo porque ela gosta, e quando você tira, ela faz birra mesmo. Tipo, eu quero assistir TV, eu não tenho mais nada para fazer. Filha, seu quarto tá cheio de brinquedo. Você tem vários brinquedos, você tem jogo. Vamos montar um quebra-cabeça? Vamos jogar um dominó, fazer alguma coisa? Não, não quero TV. E aí você E deixa daí, na TV. não, aí a gente fica tentando de várias e várias coisas. Às vezes a gente consegue sim. Mas, por exemplo, na maioria das vezes, quando ela faz essa birra, aí eu não deixo. Porque eu não vou ceder ao que ela quer. Uhum. Né? Tipo, não quero fazer isso, eu quero a TV. Ah, tá bom. Então você não vai assistir TV, porque você tem várias outras coisas para fazer. Uhum. Mas confesso que na maioria das vezes ela assiste TV sim. O que eu quero saber é como a gente. Porque assim, tudo que você tira de vez gera uma. Né? Você vai Como a gente ir trabalhando isso nela para ir diminuindo essa. Na verdade, uma dependência já, né? Sim. Da tela. Na verdade, assim, vamos pensar assim que a tela, se a gente for pensar na tela como uma droga. Como no caso, você vê que tem um fator agravante nítido. Vamos pensar se fosse, vou pegar um pouco pesado só para ficar mais claro, cocaína. Você visse sua filha ali com cocaína, você ia falar, filha, vamos tirar devagarzinho, né? Porque você já está acostumada, você gosta. Ou você ia tirar de vez e falar, não, isso aqui não entra mais em casa. Com certeza, de vez. Sem dúvida. Então, assim, não tem muito segredo. Ela vai fazer birra no começo, ela vai achar ruim, mas você vai explicar. Filha, agora vão ser assim as regras da casa, né? E aí quem vai estipular é você, quem sou eu? Eu tô só dizendo assim o que eu vejo e aí como isso funciona na prática. Então você vai explicar para ela, né, que isso é uma regra nova da casa, que agora as coisas vão funcionar assim. E que isso tem uma razão, que isso é pro bem dela, né? Você pode explicar, claro que você não vai entrar em divagações profundas sobre isso, nem científicas, mas você vai explicar que isso é um mal, que por mais que cause prazer, aquilo não é bom,
e você vai cortar. Mas é realmente assim, é difícil o começo, não estou dizendo que é fácil. Pode ter abstinência, pode ter irritabilidade, xingar, brigar, mas depois você começa a ver a diferença. Ela começa a se ocupar do que tem ali. Ela vai começar a ver, esse brinquedo, o que eu posso fazer? Esse livro, como eu posso ler? Só que uma coisa que você tem que ter noção, Ingrid, é que isso vai acontecer. Que inicialmente ela vai ficar mais irritada. Sim. Ela vai ficar mais hostil. Isso pode piorar, a princípio, o comportamento. Mas depois essa melhora vem. Mas o que não pode, ela pode até perder o controle. O que não pode é você perder o controle. Você e seu marido. Porque daí você foge dessa figura de autoridade. Então aí, ela começou a gritar e você começa a gritar junto e aí vira um berro-berro. Não. A figura de autoridade, a mãe enquanto figura de autoridade, ela não pode perder o controle. Né? Ela não pode... ela já tem percebi que toda vez que a gente se altera um pouco, ela vai junto. Então, a gente, quanto maior o nosso controle, mais a gente vai conseguir controlar ela, né? Exato, exatamente. Ela precisa sentir que existe aí uma fonte segura do que está fazendo. Né? Agora, vamos supor, você fala assim... Isso é uma das coisas que tira muita autoridade do pai, da mãe. Um exemplo. Você tá num churrasco, vou dar um exemplo. Você tá num churrasco e seu filho faz alguma coisa errada. Aí você fala assim, filho, se você fizer isso de novo, nós vamos embora. Aí ele faz de novo. E aí você continua lá, porque você tá gostando do churrasco, você falou aquilo da boca pra fora. Naquele momento você já perdeu um pouco de autoridade. Né? Quando você fala uma coisa, por mais que aquilo impacte em algo ruim, você tem que cumprir. Senão ele fala, minha mãe fala um monte de coisa e ela não cumpre nada. Ou seja, ou então, filha, nós vamos tirar a TV. Aí no terceiro dia, ela já começa, né, já tá mais irritada, você fala, tá bom, vamos voltar, né? Já perdeu tudo. Você já perdeu a autoridade, mas você não conseguiu conquistar, na verdade, a autoridade para manter ali a sua postura, manter a sua decisão, saber o que é melhor para ela, entender que a vida ela vai trazer situações que vão trazer sofrimento para ela, mas que seja um sofrimento direcionado para o bem. Né? Ela está passando por isso, mas é para o bem dela. Porque eu busco desenvolver nessa criança virtudes e não meramente prazer. Porque senão você cria uma criança para o prazer. E a vida não é só prazer. Não, de jeito nenhum. Aconteceu com ela no Dia das Crianças, um episódio desse. Ela vinha pedindo, vamos na sorveteria, vamos na sorveteria. Aí a gente falou, no Dia das Crianças, a gente vai te levar na sorveteria. E a gente depois vai fazer um passeio. E aí, no dia, ela começou a fazer birra para tomar banho e para vestir roupa, enfim, para tudo. E aí, a gente já estava no limite. E eu falei, meu marido, se você continuar, a gente não vai mais para lugar nenhum. E aí, ela continuou. E a gente cancelou o passeio inteiro. E ela passou o Dia das Crianças em casa, chorando, mas passou em casa. Entendeu? Porque se a gente saísse com ela, que autoridade que a gente ia ter? Exato. Dói na gente, dói. Confesso que eu fico... Sim. Mas é treinamento. Você tem que entender que a obediência, a criança precisa obedecer sempre. Para você não perder essa figura de autoridade, você precisa, para isso, fazer ordens possíveis. Mas a criança, isso é importante, ela precisa obedecer sempre, então tem que ser uma obediência constante. E ela precisa obedecer imediatamente, então ela precisa obedecer naquele momento em que você está dizendo. E ela tem que obedecer sabendo que aquilo é para o bem dela. E alegre, de forma alegre. Não é obedecer batendo porta, obedecer de cara feia. Você tem que ensinar ela a obedecer sempre, obedecer imediatamente e obedecer com alegria. Saiu batendo porta? Não, filha, não. Vamos dar um sorriso. Vamos fazer sorrindo aqui, que minha mãe tá mandando. Às vezes, até uma forma inicial para crianças mais novas.
né? Pensando aqui em outras famílias para falar para outras mães também que às vezes estão com um filho pequeno, né? A criança ainda não tem nenhum tipo de vício de comportamento. Então, crianças mais novas, por exemplo, você está brincando com ela, enquanto você brinca, você dá ordens. Então, vai lá e pega um sapato, e pega um Lego e traz aqui para a mãe. Você começa a ensinar que obedecer é bom, obedecer é bom para ela, que obedecer vai levá-la para um caminho de virtudes, para um caminho bom, um caminho alegre, um caminho do bem. E ela gosta, passa a gostar de obedecer. Isso tem que ser desde muito pequenininho, né? E aí você começa a mostrar isso. E aí a criança, se você faz isso corretamente, desde pequenininho, ela vai enxergar você como uma figura de autoridade, ela vai te obedecer imediatamente. Agora, a questão que acontece, outra coisa que acontece, porque, mas então eu não vou ser muito chata? Não, você tem que saber a briga que você quer comprar. Ou seja, quais valores, quais situações eu preciso corrigir que são importantes. Não é ficar apurrinhando o filho, né? Não é isso. Mas é entender que as ordens verdadeiras, as ordens que precisam de fato ser obedecidas, elas precisam ser obedecidas no momento. Vou dar um exemplo para você entender. Você está lavando louça e você fala lá pro seu filho: Joãozinho, vai tomar banho. Aí ele, tá, já vou, mamãe, fica lá. Você deu uma ordem, você não foi checar se ela foi obedecida. E aí você gritou lá, ele falou, tá gritando. Se eu não fizer, ele descobre que existe a possibilidade de não te obedecer. E que essa possibilidade funciona às vezes. E aí pronto, vai perdendo a figura de autoridade. Então, você quer que ele tome banho? Então, você vai lá e fala, não, Joãozinho, agora. Você vai tomar banho agora. Não, mas eu tô... Agora. Né? Num tom de voz firme, carinhoso, sem gritar. Saia do seu lugar, não fique dando ordens à distância. Né? Uma das coisas que a gente vê muito em crianças assim que são desafiadoras, que são opositoras, que têm esse desafio, essa dificuldade em submeter-se às ordens, é justamente porque o pai fica gritando de longe, a mãe fica gritando de longe, porque passou o dia inteiro, às vezes, trabalhando ou fazendo coisas fora de casa, chega em casa cansado, não está com tempo nem de analisar o comportamento da criança direito. Não, eu quero impor, eu quero que seja feito do meu jeito, rapidamente, e sem que eu tenha um contato, um olhar maior para a criança. Por exemplo, eu quero que ele arrume o quarto dele, eu chego lá, arruma seu quarto. Mas a criança às vezes nem aprendeu ainda a arrumar o quarto direito, você não vai lá com uma vontade auxiliar. Eu falo que os pais, eles devem funcionar como uma vontade auxiliar. É como se o filho fosse uma plantinha e por um tempo você precisasse ser realmente ali aquela vontade auxiliar, que é a hastezinha que mantém a planta em pé para crescer saudável. Então você vai ter que ir lá, vai ter que acompanhar ele, acatar o brinquedo até que aquilo se torne um hábito. Sim. Então no início é difícil, mas depois vira um hábito e vira um bom hábito. Então não ficar gritando e dar ordens possíveis. Porque senão, repito, senão você vai se tornar uma mãe que fica importunando o seu filho e não uma mãe que funciona como figura de autoridade. Um exemplo de ordem, por exemplo, assim, situação para a mãe conseguir enxergar. Não, realmente, eu acho que eu estou sendo essa mãe chata ao invés de ser a mãe figura de autoridade. Um exemplo. Você está numa festa de família e tá todo mundo na piscina. E aí seu filho vai lá e põe o pezinho na piscina sem pedir para você. Aí você vai lá porque você quer mostrar que você é autoritário e fala, você não me pediu, onde já se viu, tira o pezinho da piscina. Poxa, tem algum problema? Tá todo mundo ali olhando a criança, né? Tá todo mundo ali de olho. E você constrange a criança, né? Você constrange a criança e faz uma ordem que não tem sentido. É impossível ela obedecer isso. Tá todo mundo na piscina, porque ela não poderia. Então fica difícil. Então, supor, seu filho tá ali brincando de imaginação. Tá lá, várias pessoas, sua filha tá lá brincando. Aí você fala, vai lá tomar banho agora. Ela tá no meio da brincadeira. Né? Ela não vai sair agora. Você perde a sua autoridade porque você não sabe sequer o momento correto de ordenar.
Então você tem que ver, não, filha, ó, nessa próxima rodada, depois de 2 rodadas, você vai tomar banho. Pronto, você foi coerente. O filho precisa olhar para o pai e para a mãe e ver figuras coerentes, justas. E não figuras que ficam só apurrinhando, figuras chatas. Eu tenho percebido que quando ela está fazendo alguma coisa e eu preciso que, por exemplo, ela vá tomar banho, e eu vejo que ela está ali montando alguma coisa ou entretida mesmo. Filha, de quanto tempo você acha que você precisa para terminar isso e tomar seu banho? Às vezes a criança não tem nem noção de quanto tempo ela precisa, mas ela já falou para mim: ah, mãe, eu preciso terminar essa parte aqui. E aí então pronto, então funciona dessa forma. Já percebi que Yasmin já está na idade de começar a ajudar em casa em algumas coisas, para participar. Isso é importante. Isso, conversei com ela, filha, a partir de agora a mesa da refeição quem põe é você. Eu vou te ajudar essa vez aqui, te mostrar como é, e as próximas vezes você faz. E aí todos os dias, filha, tá na hora de pôr a mesa. Aí separa a louça, tudo, e ela vai lá e coloca a mesa do jeito que eu ensinei. Falei com ela que já tinha que fazer a cama, levantar e fazer a cama. Ah, mas eu não sei dobrar a coberta. Não, eu vou te ensinar. Você faz assim, 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 e aí depois você vai fazer sozinha. Então, criança também é rotina, né? Você tem que mostrar à criança que ela pode fazer aquilo. Sim, não sim. Quero lavar. Esses dias ela falou, quero lavar a louça. Aí eu falei, não, eu vou deixar você lavar a louça. Aí estava até comentando com meu marido, eu vou começar lavando os vidros, deixar um copo plástico, alguma coisa para ela começar, e depois eu vou deixando ela fazer mesmo, porque ela tem que ver que ela pode fazer aquilo. Sim, com certeza. Ó, coisas que são fundamentais, que são a base, mas a base mesmo, para um bom comportamento de uma criança. Sono em dia. Então, o sono, por exemplo, você me falou que ela tá indo dormir muito tarde, né? Isso. Não dá. O sono tem que é fundamental. Ó, são 4 coisas que tem que estar reguladinhas. Se isso tudo estiver bem reguladinho, o restante flui melhor. Sono, higiene, alimentação e ordem. Então, sono. Tem que ter horário para dormir. Não é o horário que a família dorme. Não é o horário que os pais dormem. Tem que ter um horário de preferência mais cedo, inclusive para que os pais possam ter momentos de intimidade, para que possam ter momentos a sós, porque isso é importante para o casamento. E para uma criança crescer saudável, é fundamental que ela sinta que o casamento dos pais é saudável. Claro, eu tô falando dentro de uma dinâmica de pais casados, né? Tem todas as exceções de famílias, mas assim, pensando em pais que são casados, a criança precisa entender que aquele casamento vai bem, que eles têm um afeto entre os dois, que existe ali uma relação homem e mulher respeitosa e amorosa. Então, o filho é bem importante que o filho vá dormir mais cedo do que os pais. E isso vai fazendo tem que virar uma rotina. No início vai ser difícil, mas não dá. Ela quer assistir TV com a gente, aí vai ficando. É gostoso, você quer estar junto do seu filho, é claro. Mas você tem que perceber, isso é o melhor para ele? Isso é o melhor para a dinâmica da nossa casa? E aí ir construindo uma rotina saudável. Então, rotina, sono, isso tem que estar tudo muito certinho, né? Uma das coisas, por exemplo, que é bem importante dizer em criança, até com relação à rotina e sono, isso é mais importante ainda para as crianças mais novinhas. Então, um exemplo, você vai passar um final de semana na casa da sua sogra, e aí tá tendo festa lá, e ela tá lá brincando e tudo. E é pequenininha, vamos supor que é pequenininha, tem ali uns 3, 4 anos, tá todo mundo brincando. O que é melhor para ela? Que ela fique ali brincando, ou se ela tem uma rotina de dormir após o almoço, que ela vai e durma após o almoço? O mais correto é que ela vai e durma após o almoço. O mais correto é que ela se alimente no horário que ela costuma comer. A criança precisa, isso é fundamental para a estabilidade psíquica dela.
Ela Você precisa percebe muito sentir isso a no bebê, rotina. né? É, No bebê, ele dá o horário dele, ele já começa. Aqui, Pedro tem o horáriozinho do banho, o horário de comer, o horário de dormir. Então, quando passa o horário do banho dele, ele já começa a ficar inquieto. E aí, tá com sono, ele começa a ficar inquieto. Então, no bebê, você percebe que a rotina é muito importante e que ele demonstra isso para você. sim, sim, mas isso continua depois, né? Então, assim, criança precisa ter isso em ordem. A higiene, que é assim, ter o horário para banho, o horário para escovar os dentes, fazer disso também, que entra um pouco na rotina, né? E a ordem, uma casa em ordem, não que seja que tem que ser uma casa perfeita, né? Senão as mães acabam perdendo mais tempo ali tentando deixar uma casa perfeita do que ter uma casa viva, uma casa feliz, né? Então, assim, mas ter uma casa minimamente em ordem, que não esteja, sei lá, tudo muito bagunçado, a louça suja 5 dias, aí não dá. A criança precisa de ordem. Se essas 4 coisas estiverem bem orientadas, bem formuladas e sendo respeitadas, o restante, o desenvolvimento das virtudes e da obediência torna-se mais fácil. É mais fácil. Eu estou vendo aqui umas perguntas em relação a computador. Parece cada vez mais difícil tirar a internet das crianças, Fernanda. Gorete, o uso do computador. Gente, é celular. Eu acho que internet hoje em dia é o grande calo, né? Sim. Porque é muito fácil para as crianças. E para elas é Tô muito dando uma olhada interativo. também aqui nos comentários. Parece ser difícil tirar a criança. Aí a gente tem que entender que, assim, olhar para isso, entender assim, a gente tem que ter humildade também ao olhar para essa cena. Por quê? Às vezes a gente acha, muita gente fala assim, né? Ai, mas onde já se viu, todos os amiguinhos têm. Ele vai ser o único, sem. A gente tem que olhar, tem que ter esse olhar de humildade e entender que a gente não sabe quais os efeitos disso na mente. A gente não foi criado nessa época. É Então a verdade. gente tem que aprender sobre isso. E o que a gente tem aprendido é que tem feito muito mal. E aí, você vai deixar seu filho exposto porque tá todo mundo sendo exposto? A gente estava conversando sobre isso hoje no almoço. Eu falei, na minha época, eu ia para a chácara do meu avô, eu subia em árvore, eu corria, jogava bola, baleado. E as crianças hoje não têm isso. Sim, sim, sim. Né? Pouquíssimas você vê que realmente tem a infância como ela deve ser. Porque hoje em dia os pais estão cada vez mais negligentes, a verdade é essa, Sim. né? Os pais estão cada vez mais permissivos e isso tem prejudicado as crianças, porque é muito mais fácil você colocar a criança na frente de uma tela e deixar ela fazer o que ela quer para que você faça o que você quer. Do que Sim, você sentar para fazer uma atividade, do que você sentar para inventar uma brincadeira. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? sim. E eu tive infância, e eu vejo que a minha filha não tem a infância que eu tive. Sim, sim. Isso precisa ser Devido ensinado. E se você deixar a tela, isso não vai acontecer. Você não vai conseguir vencer essa disputa nunca. Mas nunca. Então, assim, é ter essa consciência de que não faz bem. Se não faz bem, tira. Né? E aí, pela meu raiz. filho vai ser diferente de todo mundo. Você vai ver que vai ser muito diferente para melhor. Você vai ser que vai ser diferente para melhor, né? Depois vai chegar ali na adolescência, ele vai ter mais virtudes, ele vai estar mais pronto para encarar a realidade, ele vai estar mais tolerante às frustrações, ele vai estar conseguindo tirar prazer de coisas concretas que as outras crianças não conseguirão, né? Ele vai conseguir ser a plantinha que você pode tirar o step lá e ele vai continuar crescendo saudável. As outras crianças provavelmente vão começar a entortar para cá, entortar para lá. É verdade. Então, isso é E uma eu acho coisa. que quanto mais velho fica, mais difícil, né? Sim, Porque a sim. criança, ela já vai estar condicionada àquilo. Eu estava comentando hoje com minha mãe, eu tenho um primo assim, inclusive minha tia está até aqui na live, e ela que falou aí do computador, ele tem 17 anos já, e tipo, hoje ela não consegue mais tirar ele da frente do computador, né? Ele passa o tempo inteiro na frente do computador, você fala com ele e ele nem olha para você. É. Então, agora eu falei, agora para você tirar
é complicado. Aí entra ele tem 17 anos. É, Aí entra também uma coisa importante de falar, né, Ingrid? É que precisa de ajuda profissional. Você não vai conseguir sozinha, mas com a ajuda de um bom psiquiatra, de um bom psicólogo, sim. Só não espere que isso vá piorando, sei lá, a ponto de, sabe, prejudicar a vida profissional, vida afetiva. Procura logo um atendimento, porque tem tratamento, é uma dependência. Assim como a dependência de droga, é uma dependência que precisa ser tratada, dependência digital. exatamente. Então, às vezes, tem que tomar remédio por um tempo, para depois conseguir tirar. Tem crianças que têm crise de abstinência, não é igual crise de abstinência de droga de tremer, mas ficam irritadas, ansiosas, a sensação de que a vida está sem graça, ou como se tivesse que ter que checar alguma coisa a todo momento, porque e agora? O que eu vou checar? Não conseguem se inserir com tranquilidade na própria realidade. Isso precisa de tratamento. É o que eu falo, a internet veio para facilitar muita coisa, mas as pessoas não sabem usar. Uhum. Né? A internet tem afastado muito as famílias, muito. Você senta hoje num restaurante, você olha para o lado assim, cada um tá com o celular na cara, as pessoas nem se olham, as pessoas não conversam mais na mesa. Aqui a gente tem uma regra que saiu, ou é hora das refeições, ninguém com celular, ninguém com nada na mesa, porque é o momento da família. Sim. Né? Então, como é que você vai sair para jantar fora com a sua família e cada um tá com o celular? Então, não sai. É verdade. Entendeu? É verdade. Sim. Uma pergunta que eu achei interessante, a Bárbara colocou. Pode falar sobre o Todd? Tem um filho autista e tem um comportamento, ao meu ver, desafiador. Tem muitas crises de birra que duram mais que o normal. Bárbara, uma questão é o seguinte: se o seu filho é autista, o Todd não é um diagnóstico que caberia, por quê? Porque aí é como se existisse uma hierarquia de diagnósticos. Então, o transtorno do espectro autista, ele provavelmente é o responsável, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele provavelmente é o responsável por essas alterações de comportamento que seu filho vai tendo, que ele apresenta, né? O Todd, ele não vem acompanhado em si, ele tem comportamentos de hostilidade, então é aquela criança agressiva, desafiadora, que não obedece, que tem uma certa rixa, né? Então você fala, vai tomar banho, eu não vou, né? Eu vou a hora que eu quiser, né? Ou então às vezes fica até agressivo mesmo com os pais. Esse é o Todd. O transtorno do espectro autista é diferente. Ele, na verdade, ele não entende muito bem o funcionamento deste mundo. Ele não entende muito bem como funcionam as regras. E por isso ele tem essa dificuldade em cumpri-las. Existe uma linha tênue aí, mas que é justamente a base da patologia do transtorno do espectro autista. Então, é diferente das causas do Todd. O Todd está muito mais relacionado a questões parentais, ou seja, dificuldades ali na própria educação dos filhos. Então, transtorno positivo desafiador, que é esse que eu falei, um comportamento persistente por mais de 6 meses, de hostilidade, desobediência, aversão às regras, agressividade, crises de raiva, enfim, já falei de obediência, enfim, dificuldade de submissão, então eu não aceito que exista alguém superior a mim me dando ordens, esse é o Todd. Isso tem a ver muito mais, claro, existe ali, alguns estudos falam que tem um componente genético, mas o principal fator de risco para o Todd é a educação, é a questão parental. Isso eu acho importante de falar, Ingrid, porque às vezes as mães chegam e hoje em dia tem um hiperdiagnóstico. Eu falo que tem um hiperdiagnóstico de TDAH, TOD. Você vai ver, todas as crianças chegam já com um rótulo aqui. Doutora, meu filho tem TDAH e TOD. TDAH agora é moda, né? Todo mundo tem. Mas assim, tem que ter bastante cuidado. É um diagnóstico sério, é um diagnóstico que de fato existe, mas precisa ser bem feito. Porque tem casos... Então, acho que eu já respondi a sua pergunta, né, Bárbara, da diferença do transtorno do espectro autista para o TOD. O transtorno do espectro autista tem uma dificuldade de entendimento das normas, da regra,
das relações, até da linguagem. Então, por isso ele deve estar mais desafiador, né? É importante terapia ocupacional, terapia da linha ABA, que pode ajudar nesse sentido. Agora, voltando porque a gente vinha falando lá do TOD, do TDAH, as mães já chegam falando, tem TDAH, tem TOD. Aí você vai ver, às vezes, na verdade, é uma educação que vem sendo dada completamente errônea. Então, às vezes, a mãe é extremamente ansiosa, e o filho está ficando também extremamente ansioso, e aí não consegue se concentrar, não consegue ficar inquieto. E, na verdade, é secundário a um transtorno de ansiedade, e que vem também por uma ansiedade não tratada nos pais. Então, sempre é muito importante ter esse olhar para a educação, para quem está por trás dessas crianças. Não assumir, porque é muito comum, Ingrid, a mãe chegar, mas meu filho tem TOD, meu filho tem TDAH, e toma essa bola para você, psiquiatra, né? Dá remédio para melhorar. É a mesma coisa que achar que é a escola que tem que educar o filho, né? E não é. Meu filho é mal educado porque o professor não toma as rédeas na escola. Tipo, ele tem que sair de casa educado e não ser educado na escola. Exatamente, exatamente. Os valores têm que ser aprendidos em casa, até porque a escola é um ambiente heterogêneo, em que ele vai encontrar várias pessoas ali que não têm valores, então, ou que tem vícios, né? Ou que tem ali comportamentos tortuosos, torpes. E se ele não aprende em casa, que é uma referência de virtudes, né? De generosidade, pontualidade, enfim, virtudes gerais de uma criança, de um ser humano que você tem que desenvolver no teu filho, ele vai chegar na escola e vai aprender um monte de coisa errada. E aí dá no que está dando hoje. Mas aí pensar que a gente precisa olhar para esses pais. Então, muitas vezes, né? Por exemplo, às vezes eu trato ali, dou a medicação quando há necessidade, porque às vezes chega criança com medicação e a gente vai retirando porque a questão está totalmente nos pais. Então, já teve criança que a gente foi trabalhando ali a questão da educação e a criança conseguiu ficar sem medicação. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado. É claro que a medicação é importante em alguns casos, mas não é a solução dos problemas do mundo. Então, mães, não assumam assim, meu filho tem TOD, dá um remédio para ele, como se aquilo fosse um remédio vai resolver. Não é. Então, assim, questões, repito, o principal fator de risco do TOD, do transtorno opositivo desafiador, são disfunções parentais, ou seja, disfunções no ambiente familiar. Então, você vai ver, às vezes é aquele pai que desde criança o pai acha que ser autoridade é gritar com o filho, bater no filho, né? Ou então uma mãe que é totalmente ausente e chega em casa só para cobrar, apontar defeito na criança, não dá carinho, não dá amor. Né? Uma outra coisa que eu acabei não falando, mas que é fundamental para a gente para o pai ser referência de autoridade para o filho, é carinho, afeto, amor. Não pode ser só uma figura que cumpre ordens, né? Você tem que estar 100% atento ao seu filho. Você está num churrasco, ele foi lá e, por exemplo, deu um brinquedinho dele para uma criancinha. Você não vai agir como se aquilo fosse natural, que legal. Não, você tem que reforçar aquele comportamento. Então, você vai, dá um abraço, fala muito bem, filho, sorria. Né? Mostre que ele fez algo bom. Não é só ficar apontando errado, é importante valorizar, reforçar os bons comportamentos. E não reforçar dando presente. Que bom, então você vai ganhar um sorvete hoje. Não. Com afeto, com amor, com carinho, porque senão você também acaba ensinando a criança se você fizer a tarefa, eu vou te dar tal coisa. Você ensina que ele tem que fazer sempre as coisas buscando ganho secundário. Não. Você tem que fazer aquilo porque aquilo é bom, aquilo representa um bem para você. Porque aquilo vai te fazer crescer em virtudes. Então, não porque você vai ganhar alguma coisa. É claro, você vai... Eu vou falar muito bem, dar afeto, carinho, mas ficar dando coisas, isso não é uma boa ideia. Isso também pode piorar essa questão do comportamento desafiador. Você não vai me dar o sorvete, então eu não vou. Aí isso vai crescendo cada vez mais, cada vez querendo coisas maiores. É um grande problema. É o que Cíntia falou aqui. A questão é que os próprios adultos estão com essa dependência digital no meio familiar. E é verdade. Eu mesmo me policio muito em relação a isso, porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com a internet.
Então, muitas vezes eu tô com o celular falando com alguém, resolvendo alguma coisa, e ela vem falar comigo. Então, eu tenho me policiado muito para, no momento que ela vem falar comigo, eu baixar e prestar atenção nela e escutar o que ela tem para me falar. Porque uma vez, foi uma única vez, e isso me chocou tanto que eu nunca mais repeti. Ela estava falando comigo e eu estava respondendo alguém. E aí ela falou: mãe, eu tô falando com você e você fica com o celular na cara e nem me dá atenção. E aí, para mim, bastou aquilo ali, né? Quer dizer, a criança, ela percebe e ela, é como fala, a minha avó fala, não tem papa na língua, ela vai e fala. Tipo, você tá com o celular na cara e não me dá atenção, eu quero atenção. Isso. Então, os adultos também precisam, na verdade, também não, os adultos precisam, porque a criança, ela é espelho, né? Ela vê em você e ela repete o que você faz. Exato. Então a gente precisa de pais verdadeiramente presentes, né? Exatamente. Porque os pais acham, vou pôr meu filho numa boa escola, no judô, não sei qual atividade, pronto, tá cumprindo aqui com isso, tô sendo uma boa mãe, né? E não, você tem que estar presente, tem que ter tempo de qualidade com seu filho, você tem que conhecer o seu filho, entender que cada filho vai ter um temperamento, que com cada filho você vai ter que agir de uma forma diferente, de acordo com o temperamento daquela criança, né? Ou então achar que a criança tem que estar 100% do dia ocupada. Nossa, né? De manhã tem escola, de tarde tem balé, de natação, e isso e aquilo. Quando a criança chega em casa, ela já não tem mais ânimo para nada, força para nada, ela quer dormir. Então ela não tem o convívio familiar. Né? Isso é um grande problema, né? Evitar hiperativar as crianças. As crianças não precisam estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Elas precisam de um tempo ali sem fazer nada, inclusive para estimular o imaginário delas, né? A criatividade. Esse tipo de coisa, imaginário, a criatividade. Claro que isso é estimulado, por exemplo, por uma boa leitura, por assistir, ouvir ali um audiolivro de qualidade. Mas a criança vai precisar de um tempo livre, de um tempo sem fazer nada, para poder pensar numa ideia diferente, para poder trabalhar a criatividade dela. Tá dizendo que vai encerrar aqui. Vai mesmo. Foi um prazer. Ai, obrigada. Gente, a live, todo mundo tá pedindo para deixar salva. Vai ficar salva. Eu vou deixar no canal do YouTube também. Quem não segue a doutora ainda, aproveita e segue ela aí. Eu adorei o bate-papo. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Ingrid. Foi um prazer. Boa noite.